começamos mais um episódio de Nos 90. Para você que não deixou o seu bichinho virtual morrer de fome, não é não, Biru? Eu não tive, brincadeira, eu tive. O meu morria, eu ressuscitava. Eu era triste. E você tinha o seu? Conversa com a gente, conta pra gente tudo que você acha dessa Tamagotchi. Lembrei a palavra que eu queria lembrar. Comenta aqui com a gente, segue nossas redes, podcast.nos90 ou nos90.com. Tem um monte de coisa lá. E quem vai conversar com a gente hoje é ele, sucesso, milionário nas redes sociais. Muito obrigado, desde já, o Christian do Nerd Show. Uhul! Oi, Cris. De Oi, gente, Porto. tudo bem? Super feliz por estar aqui dialogando com vocês. Acho muito importante quando um espaço, né, se dedica a dar voz a temas envolvendo a diversidade, a cultura nerd, diversidade política, gênero, sexualidade, que são temas urgentes na nossa sociedade, né? Exatamente. E começando já por esse tema, esse assunto até que você levantou, qual que é a diferença que você sente ali daquela década de 90, assim, para hoje em dia, assim? Qual era a liberdade ou o que era colocado no ar ou tratado, o conteúdo que, assim, na verdade, o que não era tratado naquela época, o que hoje a gente consegue dialogar mais, assim? O que você sente mais, assim? Tanto na política, na cultura ali nerd que seja, ou qual a diferença ali dessas décadas? O que você sente assim para você? A gente tem algumas singularidades, né, quando está olhando para diferentes contextos. Quando a gente vai olhar para a representação midiática, né, comparar a década de 90 com a segunda década agora que a gente está começando, dos anos 2000, a gente tem muitas mais representações LGBTQIA+ positivas, né? A gente tem, assim, desenhos animados com representações LGBTQIA+, como She-Ra, A Casa Coruja, Steven Universe. E os anos 90, né, era um contexto bem escasso de representações e que potencializava muito a sensação de invisibilidade de pessoas LGBTQIA+, né? Eu lembro, assim, que eu não tinha na minha infância nenhum personagem que eu pudesse me identificar, além da homossexualidade representada como recurso humorístico de chacota, sabe? Que era o que também acontecia no espaço pedagógico. Então, eu Não, fiz um exatamente. texto, desculpa, Dan, que hoje é meu local de fala, Não, Dan, fica na sua. Que- é. eu fiz um texto para uma revista, e aí depois eu até coloquei no nosso blog, que era a influência da TV aberta em uma criança viada, que no caso essa criança sou eu. E é Uhum. exatamente esse sentimento. A gente não se sente representado e é uma chacota. E a gente começa a passar essa chacota, que é o cro, né? A gente aprendeu que ser homossexual era ser o personagem cro. O Não que tenha algum Pitibicha problema, também, o exatamente. Não tem algum problema ser Pitibitosta. afeminado e etc. Mas a gente, de alguma forma, é induzido que isso é errado, né? A representação afeminada, ela é necessária, né, do homem afeminado. A problemática da representação do homem afeminado é que esse homem afeminado ele é desprovido de complexidade, né? Ele não tem um par romântico, ele não tem outros sentimentos, ele está ali só como um recurso humorístico reduzido à sexualidade dele, né? O personagem plano. E aí hoje, embora a gente tenha assim muitas representações positivas, a gente tem um fator, né, que vai interferir assim na ambiência da saúde mental das pessoas que estão consumindo, inclusive essas representações, que é a internet, né? Então, assim, a internet, ela acabou funcionando diferente do que pensavam lá os teóricos da cibercultura no final dos anos 90, ela acabou funcionando como um espaço aglutinador de discursos odiosos, né? Então, a gente vê assim que toda a representação LGBTQIA+, ou uma representação de gênero, de raça, né? Ela vem acompanhada assim de muitos discursos odiosos na contemporaneidade, e isso está muito relacionado a como os movimentos extremistas e de ódio souberam utilizar as plataformas digitais muito bem para gerar assim ondas, né, odiosas.
E é complicado quando a gente pensa isso, até você comentou na sexualidade, que aí, até é tipo uma pergunta mesmo que eu te faço, porque é literalmente vozes da minha cabeça. Quando a gente pensa que por exemplo, Pit Bicha e etc. Se bem que o Pit Bicha tem uma sexualidade muito aflorada, mas eu penso no personagem do cabeleireiro gay, que é o auxiliar e etc. Nem a sexualidade e a afetividade dele é importante. É literalmente só o estereótipo. Ele não tem o direito de ter um par romântico e serve de chacota para quem possivelmente seria um par romântico dele. É o impossível, o impossível é o plot dele. Ele não vai conseguir a pessoa que ele é apaixonado. Uhum. Eu gosto muito para pensar assim as representações. Eu não sei se vocês já ouviram falar no teste Vitor Russo, né? Que o Vitor Russo foi um pesquisador de cinema e estudou a representação LGBTQIA+ no cinema. Tem inclusive um documentário muito bom baseado no livro dele, que acaba sendo mais acessível do que o livro, né? Que é O Outro Lado de Hollywood. Em inglês é The Celluloid Closet. E aí, nesse documentário, é abordado assim, toda a história da representação, né, LGBTQIA+, no cinema. É incrível, assim. E aí, baseado nisso, a GLAAD, que é uma associação estadunidense dedicada só a pesquisar, né, a representação LGBTQIA+ na mídia, eles fizeram um teste que consiste em 3 perguntas para avaliar, né, se uma representação midiática ela é positiva ou não. E aí, os 3 critérios são os seguintes. O primeiro é que o personagem, né, não deve ser reduzido exclusivamente à sexualidade dele, né? Então ele não pode estar ali só para ser o personagem que é gay, que é lésbica, que é trans. E tá lá só para cumprir uma cota ali, só para, não, Isso. ok, tá lá. Exatamente. O outro critério é que o personagem deve ser claramente identificado como LGBTQIA+, né? Então, assim, a narrativa precisa deixar explícita que esse personagem é LGBTQIA+. E a terceira, né, o terceiro critério é que esse personagem ele deve ser essencial para a trama. Ou seja, se ele for removido de uma história ficcional, seja um livro, um filme, uma série, a história ela deixa de fazer sentido, né? Ela não funcionaria sem a presença desse personagem. E quando a gente vai olhar para os filmes que passam, né, no cinema, a gente tem muitos que passam, mas eles vão ser filmes que estão relacionados a drama, romance com um final trágico e morte. Sempre né? o viado vai morrer, né? A gente sabe disso. Principalmente ali nos anos 90, né? A gente tem essa ideia muito recorrente, início dos anos 2000 também. Daniel, você consegue falar algum personagem que você acha que passa nesses 3 critérios? Pode ser da TV brasileira, algum filme? Não. Tá vendo? Eu consigo. Eu só pensei na Fernanda Montenegro na novela Insensato Coração. Só consegui pensar nela agora. Que é... Ah, tá. Mas não... Novela a gente tem mais, assim. Tem novela. mais, tá. Bom, mas mesmo assim dá trabalho, realmente. Não, é muito. O estereótipo, principalmente ser essencial para a história, já elimina 900%. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, mas que é claramente um filme gay, né? Então, eu acho que não conta também. E em questão de TV aberta... Passa. A gente tem o Love Simon também. Mas aí, tipo... A provocação... Love Victor. A provocação que eu sempre faço é que fica muito difícil quando a gente exclui alguns gêneros midiáticos. Pensando só em filmes. Se a gente tira filme de romance e filme de comédia, quase... Aí é muito difícil, assim. Dá pra contar nos dedos os personagens que passam. É só o viado engraçado que vai morrer no filme de terror, né? Vai ser o primeiro que não vai dar conta de correr. Mas... No universo cinematográfico da Marvel, por exemplo, a gente tem, sei lá, 2, 3, talvez. E eu não consigo pensar nem quem. Você consegue, Daniel? Quem da Marvel? A da Marvel agora, eu acho que pode... Olha, Que sempre tem um... Agora, a Capitã Marvel não, a... Valkyria. Eu vi essa história, né? mas já foi confirmado? Já, no Thor Ragnarok tá explícito. Tá. Sim. E agora a que fizeram uma série dela também. Foi filme ou série? Miss Marvel, She-Hulk.
Não. É uma menina que tem uma jaqueta jeans. A Ela América é. Chaves, Exato, América Chaves. Ela mas ela não foi. As mães dela só. Ela não foi explícita, ela usa um brochezinho só no filme LGBT. já é. Ah, tá. Não, mas ela. Mas Mas nas HQ, ela. sim. Isso, é. Não, não, mas no. Acho que é filme ou é série, mas ela fala que ela é. A gente tem também o Fastos, né? Que é o mais representativo, eu acho, dos Eternos, que é um super-herói gay, Ah, nossa, negro, é lindo o plot gordo, dele. Verdade. que Não tá vi com a este família. filme. É, Ah, no é bem ruim Eternos. o Não filme. vi. Mas o Fastos é Eu legal. amo o filme. É Você bom? Pode Ah, jura? falar eu vou mal. ter Ah, que não. ver. Muito Não Eu lento. vou ter pode que falar ver. mal. Não pode falar mal de Eternos na minha frente. Muito lento. Tem um Icarus ali maravilhoso, uma Angelina Jolie que me fez questionar a minha homossexualidade, que como ela tá gata nesse filme. O É, Icarus eu amo porque ele é assim, o homem cis hétero, né? isso foi a hora. Prefere se jogar no sol em vez de Aham, fazer terapia. exatamente. Vou ver esse filme, Cris. Vou ver esse filme. E voltando aí, essa escassez aí realmente da década de 90, que era muito. Principalmente ali no final, era muito filme, aquele filme adolescente, Besterol. aquele filme besterol, norte-americano, aquele American Pie, aquela coisa. E eu sei que o Biru ele assistia muito. Você se identificava mais com programas. Vai, Eu vamos dizer, programas amava infantis. todos esses filmes, eu só não tinha acesso, que eu era de Riverlândia e Goiás Brasil. Então passou na sessão da tarde, etc. Eu locava a fita, eu via, eu amava Besterol. Sim, Mas eu digo assim, era mais assim. O que você gostava mais da trama, tipo Chiquititas, Não, comédia romântica final dos anos 90 ali já. Eu gostava. pegava mais. É, acho que Titas foi em Eu 96, amava, Daniel. eu amava 96, né? Chiquititas. É. Do Chiquititas Era também. Vivi também a sua preferida? Eu não lembro os nomes dela, só lembro das músicas, tipo Poxa. brinquedo pra montar. Não, só terceira. Mexe, É, mexe com. não, que a gente conversou com a Vivi, que é a Renata Del Bianco. E a gente começa falando, e os amigos dela falam que ela era a Madonna das crianças viada. Porque realmente ela tinha uma identificação muito grande. Mas eu amava as Chiquititas. Mas, Daniel, isso aí em 96. Eu tinha o quê? 9 anos. Na adolescência, um ano é muito importante. Gente, 9 anos. Eu em 9. 96 tinha 3. Meu irmão nasceu em 96. Nossa, mas que cult você pra sua idade. Eu achava que, olha, tá de. Ah, boa, boa. Sabe o que a gente nota também, Cris? Que assim, bom, nós da década de 90 temos, a gente tem esse resgate, a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe da cultura também pop, dos anos 80, dos anos 70, do que rolou, né? Aham. Mas a gente vê que a geração de agora, a gente fala de alguma coisa assim que da década de 90, eles nem sabem quem foi. Nossa, que filme é esse? 2000, eles não Que sabem. cantor é esse? Não sabe de 2000, não sabe. E a gente sempre fala, caramba, tá, tudo bem, minha adolescência foi na década de 90, mas eu sei o que rolou na década de 80, na década de 70, né? A gente tentou até, né, Biru, porra, de onde que vem esse lapso aí dessa geração que não se importa em saber o que aconteceu? Parece que não dá para generalizar, mas as poucas pessoas que eu converso ali, que eu tenho acesso, realmente, assim, eles não sabem, não fazem questão e não estão nem aí. Por que tanto isso, assim, um lapso? E olha que a informação deles hoje tá mais fácil do que a nossa, né? Então, eu acho que está muito relacionado a isso que tu apontou, da informação, né? A informação acaba sendo uma condicionadora cultural, né? Cultura é informação. A cultura é memória não genética informativa, né? Os teóricos da semiótica da cultura entendem cultura assim. E quando a gente para olhar para a proposta, inclusive, do Marshall McLuhan, né? De que o meio é a mensagem, a gente vai entender que as mídias, elas são a mensagem que configuram a cultura. E as pessoas dessa geração, elas estão lidando com um excesso informativo muito maior do que a gente tinha na década de 90. Então, a gente acabava, às vezes, assim, colecionando revistas, fazendo essa arquitetura, não, arqueologia cultural, porque realmente, assim, as informações, elas eram menos acessíveis. Enquanto a galera de agora, eles têm muita coisa para consumir, muito conteúdo para assistir.
uma vórtice recorrente, assim, de conteúdo sendo gerado, muitas opções, né? Então, assim, o streaming, canais do YouTube, plataformas. Então, eu acho que ficam muito centrados no contemporâneo, até por essa torrent gigante de informações, sabe? Mas Se desculpa, Dan, as... pode ir. Não, mas é isso. Se a série ou o documentário não faz nenhuma relação com esse passado, ela não vai saber. Ela só quer saber de se atualizar para estar no Uhum. meio ali. Eu sei o que está acontecendo. Ter assunto, parece que é meio que isso, né? Uhum. É uma lógica bem do consumo e do capitalismo também, desse capitalismo contemporâneo, assim, né? Que está muito articulado à ideia de moda, de performar a atualidade. Inclusive, a atualidade, ela acaba gerando mais engajamento, muitas vezes, na maneira como do que a gente vai falar no site de redes sociais, né? A galera está muito antenada nisso. Então, assim, tem muitos fatores a serem investigados. Eu acho um tema bem interessante para se investigar, pesquisar. Não é? Porque, né, Biru? A gente conversou com o Vanucci e aí eu comentei. Parece que eu não tenho uma sensação de que vai chegar uma Xuxa. De que essa geração vai ter um ícone tão grande, tipo, uma Xuxa, um Faustão, acho que acabou isso. Porque A Pablo Vittar é a Xuxa dessa geração. não é, não Não é, é, sério. não é. É que as crianças Infelizmente. amam drag. Demais, é chocante o quanto elas gostam mesmo. E Glória também, E tu não viu sucesso. a fake news dos bolsonaristas, que a Pablo Vittar ia ter um programa infantil na Que agora ela foi Globo. longe demais, né? E o programa ia ser o TV Criança Gay. Ia Ai, ter quadros É. como Escolha o Seu Gênero. Uma né? fake news real, isso, Sim, foi 2018. na campanha 2018, que ia ter até, tipo, apoio do governo, que ela e o Jean Willis ia. Não. Eu vi fake até que ela ia estar em nota de dinheiro, e o povo. Aí até virou meme, E tipo, a- agora ela foi longe não, demais. Uhum. eu lembro da mamadeira de piroca. Ai, Sim. inacreditável. Mas sabe o que eu sinto falta, Cris? É de referência. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo das bichas novas. Quantos anos você tem, você falou? Eu tenho 29. Tá quase, é uma semi-bicha velha. Porque em anos gays, 29 representa o quê? Uns 57, né? Por aí. Eu já tenho 35. Eu tô falando sério. Eu vou numa balada que é queimada porque tem muita bicha velha nessa balada. As bichinhas de 18 anos ficam tristíssimas quando a gente chega lá. E aí, beleza. Tem todas as divas pop agora, uma Olivia Rodrigo, uma Ariana Grande e etc. Mas a gente que foi da época que a gente consumiu o quê? Britney, Cristina, uma Pink ali, ó. A gente sabia quem era Cher. A gente sabia quem era uma Ah, Madonna. E a gente Madonna, tinha noção exatamente. do quanto isso foi importante. Hoje em dia é nada, tipo, é daqui. Agora, Doja Cat também, a nova rainha das gays também. Aquela que veio no Rock in Rio chamou metade do povo pra subir no palco. Então eles estão muito focados nisso. Eu acho que eles perdem referência e a ponto de, tipo, uma Beyoncé faz um álbum enorme, cheio de referência, faz um Lemonade da vida. E é nada pra eles. É um álbum totalmente histórico. E aí fica muito uhum. perdido. Eu acho que informação é muito importante. Mas a Sim, gente com certeza. falou de drag, eu queria comentar com você sobre a Nani People, que era a drag da família Uhum. brasileira. Ela, e ao mesmo tempo, pra gente traçar um paralelo, com a Vera Verão, Uhum. né? Que é mais ou menos a mesma figura, porque a Nani na época ainda se apresentava como drag, né? Não hoje que ela já se apresenta como trans, a mulher que se autofez. Te amo, Nani, um dia você vai vir aqui falar comigo. E o Jorge Lafon, nesse texto que eu fiz no blog que eu comentei, eu comento isso, Uhum. que eu achava um problema admirar o Jorge Lafon, porque ele era o estereótipo, exageradamente estereótipo, né? E hoje, quando você pensa Uhum. enquanto artista, não tem um Jorge Lafon. O Jorge Lafon, o Não. Gugu Sim. mandava ele no Piscinão de Ramos, ele tava, mandava ele estar no palco interpretando, ele tava na Praça é Nossa. Era excelentíssimo, assim. E a gente aprendeu que ele servia só para ser a Vera Verão. Enquanto a Nani, Sim. com essa postura de uma drag da noite, tinha essas pautas, ela de alguma forma era mais bem recebida. Uhum. E aí, quando a gente traça esse paralelo, por que você acha que a família entendia a figura da Nani e hoje não entende a figura da Pablo, da mesma forma que aceitava o Jorge Lafon, desde que? E tem essa memória ainda do Clodovil, que a gente fala dele daqui 2 minutos. Eu acho que é uma questão, assim,
de como algumas, né, personas acabam tendo uma potência mais fronteiriça, né, de assumir assim essa fronteira entre pessoas conservadoras e pessoas mais progressistas. E eu acho que a gente pode traçar várias análises, né, singulares, assim, pegar, por exemplo, eu não tenho conhecimento de toda a carreira da Nanny People ou toda a carreira do Jorge Lafonda, só dessas inferências que tu trouxe de algumas coisas, né, que eu me recordo de leituras, mas quando é para um foco humorístico, né, essa zona fronteiriça ela parece ser mais habitável quando é para fazer chacota, humor, o pessoal consome. Uma pessoa que eu acho que tinha esse papel muito fronteiriço, inclusive assim, apoiadores do Bolsonaro, pessoas conservadoras que gostavam muito dele, é o Paulo Gustavo, né? Eu acho que o Paulo Gustavo, ele assumia assim essa zona fronteiriça de, por mais que fosse assim, né, um cara que era inteligente, e que tinha assim as suas posições em relação a questões de gênero, sexualidade, ele tinha muitas vezes uma possibilidade de conseguir dialogar com conservadores por ter essa postura, né, de fazer humor, né, de fazer comédia e algumas ações, né, como o casamento que não teve o beijo, no filme também que não teve o beijo. Mas a gente vê que a LGBTfobia ela se faz muito presente no atual contexto, porque ela foi em alguma medida legitimada, né, a partir ali de 2015, 2016, no grupo de pesquisa que eu faço parte, a gente só mapeia, né, comentários odiosos na internet, assim, os focos das pesquisas. E a partir de 2015 a gente começou a observar, na verdade, a partir de 2016, observar cada vez mais presença de discurso odioso, das pessoas se sentindo mais tranquilas para falarem horrores nas plataformas digitais, né? E isso hoje está muito presente, assim, tanto que qualquer pessoa, qualquer notícia, seja a Nani People, seja Jorge Lafonda, seja o Paulo Gustavo, que assumia nessa zona fronteiriça, vai gerar, se for em um portal hegemônico, comentários extremamente LGBTfóbicos, né? Como o Paulo Gustavo, que, como eu disse, assumia essa zona fronteiriça, mas quando ele estava doente com a Covid, a gente tinha vários religiosos defendendo, né, que ele morresse por ser pecador, né, por ser Quando ele gay. perdeu a primeira gestação, né? Porque eles fizeram gestação barriga de aluguel. A primeira perdeu. Era Deus que, etc, etc. Muito ridículo isso. Mas eu acho que o Paulo tem uma questão que eu acho importante, que ele veio da TV fechada. Então, de alguma Uhum, forma, era cult gostar do Paulo Gustavo, porque ele era um ator de verdade. teatro que foi pra TV. E aí, quando ele foi pra TV aberta, já tipo assim, é uma coisa que os ricos já estão gostando, é muito sucesso no É, Multishow, é isso, uma. Multishow. Ele era um Multishow, né? Que era o 220, eu acho, que era Ele fez o vários, programa dele. Fez 220, vários, A é. Ilha, o etc. Mas o que eu queria comentar quando eu falei da Nani e do Jorge Lafon é a questão do gay de referência. Que aí eles Uhum, gostaram da Nanny People, que conversava com a Abby, que também teoricamente era de um público de uma classe maior. Programa segunda-feira à noite, sempre perfeito. com muitas pessoas. E o Jorge Lafon estava na praça e no Domingo Legal. E aí, quando eles aceitam o discurso, e a gente aceita claramente o discurso do gay de referência, por exemplo, o Paulo Gustavo, ele é muito aceito porque casou, teve família, tradicional, etc. Heteronormatividade. Está numa heteronormatividade. E aí isso começa também a ser problema. Aí até a presença Eu, do gay é um problema para outros gays. E aí, por isso que eu falei que a gente ia comentar do Clodovil. Você tem alguma lembrança do Clodovil? Você é uma bicha Ele é o, jovenzinha de... eu sei do papel do Clodovil em relação ao conservadorismo, né? Que ele era um político extremamente conservador, assim, as pautas dele eram completamente homofóbicas. E assim, provavelmente não sei, mas E que imagino não é assim que ele real. apoiaria. Então, eu tenho lembranças muito claras do Clodovil, assim. E eu lembro muito. O Clodovil na TV era para falar. Eu virei gay porque o meu padrasto pegou o peão, eu vi o peão pegando meu padrasto, eu fiquei com vontade, eu iria lá, não sei o quê. Então o discurso dele era muito sexista. Muito. E Nossa. muito taxativo, de realmente ele
passava esse papel do gay. Só que ele era um estilista muito famoso, então ele já estava mais idoso, ele tinha licença poética para falar as coisas dele, que é uma licença poética que deram pro Silvio Santos, que eu amo de paixão, mas Meu, entendo que ele meu tá. Deus. Nossa, eu amo demais o Silvio Santos, você não tem noção. Podemos até falar. Nossa. Amo muito. Não, Vou até tem que colocar ser sua só um cara pras pessoas, episódio. velho. É, Tem que... Sabe por quê? É que a gente, assim, sabe quando o Silvio Santos na década de 90 é o auge? nossa, ele ali de Só que, 60 pra sabe quando o frente, eu cara tem que amo. parar no, É, sabe quando o cara tem que parar no auge? exatamente. Aí é Tem um, exatamente tem isso. um vídeo dele em algum troféu imprensa que é assim: não, eu contratei o Gugu, aí eu vou apresentar 4 horas de programa, o Gugu 1 hora. Eu depois 3 horas, eu sei que em 91 ou 92, não lembro, ele não ia apresentar mais programa. Aí que deu erro, aí que foi o erro. Foi não ter Nossa, cumprido a eu sou promessa. praticamente hater do Silvio Santos, assim, Você porque jura? ele tem um papel Não, midiático de reforçar uma lógica neoliberal que é horrível, assim. mas eu Essa compreendo. história de que começou como camelô, Ah, não, 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 isso eu já não. sei. Li biografia, sei que é mentira. Tipo, ele era camelô porque queria mais dinheiro do que já tinha. Não era um pobre, coitado, que levantava. Não, não é isso. Mas você não entende, por exemplo, que ele lá, desde 1960, com concursos de transformistas e etc., que ele fazia, ele foi importante também para a causa Eu LGBT? acho que a representatividade que ele trazia não era nem representatividade, né? A representação que ele trazia das cenas que eu vi muitas vezes funcionavam para reiterar uma ideia de que mulheres trans, inclusive, não eram mulheres, né? Isso até início dos anos 2000, assim, 2000, a gente tinha cenas, assim, de pegadinhas no programa dele, de uma mulher indo usar um mictório e o pessoal achando engraçado isso quando ela falava com a voz grossa. Eu lembro de um outro que tinha que adivinhar quem era travesti, quem era mulher de Sim, sim. verdade, e tudo isso reforça, assim, toda a realidade cultural que ajuda o Brasil a ser o país que mais mata pessoas trans, né, do mundo. Sim, sim. Eu tenho, assim, muito É, não, eu incômodo. tenho vários incômodos, assim, mas, por exemplo, né, nessa questão, eu vejo esse papel. A Gabi Amarantos até falou uma vez que, tipo, ele colocava os transformistas lá porque ela era muito elogio. Essa parte dos transformistas era uma parte bonita, digamos assim. E aí ela fala, mas só colocou porque dava audiência. E eu acho que quando a gente fala de casos LGBT, tipo, até a nossa audiência não era. Tipo, quando a gente vê hoje em dia falar de Pink Money, a diferença é que antigamente nem nosso dinheiro servia pra Uhum, essa galera, né? Tipo, como se as empresas se sim. preocupassem, vamos agradar os héteros. Não, quer dinheiro. E é muito isso. Mas tá, então a gente não vai falar mais de Silvio Santos, tá? Prometo aqui. Tá bom? Vamos falar de quê? Nico Puig. Brincadeira. É, Falamos com o Nico Puig, o grande é. galã dos Que anos ele jamais 90. vai conhecer, bicha jovem. Ele conhece Não quem? conheço. Você é quem? É Mário Grande galã. Frias. O dele é Mário Frias. Mário Frias, Irmão Ai, Também, Africano. Mário Frias credo! não. Não. O Ma- meu crush dos anos 90 é o Ranger Vermelho, o o Jason. Jason. É. Mas na adolescência mesmo, que você fez a sua adolescência, foi nos anos 2000, era quem ali? Sim, Protagonista da Malhação, ó. Era o Daniel Radcliffe. Ah, não, Eu gente. sou muito colonizado. Eu sou Não, muito colonizado. não entendi. Tudo bem, gosto é igual dente, né? Rick Martin, City. Você tá vendo, Daniel? Quantos anos ele tem? 6 anos. É outra década. Em anos Rick Martin. gays, é muito diferente. A gente vira purpurina rápido. Não, mas é verdade, verdade. É, você até comentou, né, que a partir do ano de 2015 as pessoas tiveram essa liberdade para manifestar, né? Assim, saíram, não, vou expor, vou xingar, vou isso. 2015, acho que a partir de 2018, pior ainda, né? Porque aí tava Não, um representante bah, lá, horrível. exatamente. E como que foi esses 4 anos aí? Estamos aí. Bom, esse programa vai ao ar aí na semana que vem, né? Não é amanhã? Ma- Ai, perdão, é amanhã. Então estamos a Estamos dois antes? É, dias. estamos. Estamos a 2 dias das eleições. E como que foi a partir de 2018, então? Você falou 2015, como que foi então 2018, tudo isso? Mais manifestações homofóbicas na internet, nas ruas, mais
agressões em lugares públicos, aumentou mais esse ódio, né? Que propagou ainda mais, ainda como um representante. Eu vejo assim, né? Imagino que você ainda que trabalhe com isso, e que acompanha ainda mais, deve ver uma manifestação ainda maior, né? Sim, a gente ainda teve uma outra dimensão, né, do uso da internet em relação a isso, que foi a importância que as fake news em torno de questões de gênero, em torno de LGBTQIA+, tiveram para a ascensão do bolsonarismo na nossa sociedade e para ajudar a trazer assim, uma série de equívocos sobre o que realmente, né, é ser LGBTQIA+, sobre o que é gênero, sobre o que é sexualidade. Só a partir de 2018 a gente vê se fortalecer muito no Brasil a ideia, né, de ideologia de gênero, de que pessoas podem ser influenciadas a serem LGBTQIA+, que o foco, né, de discutir questões de gênero e sexualidade é transformar meninos em meninas e meninas em meninos. A gente tem toda a problemática do kit gay, né, que é totalmente desinformativo, que o Bolsonaro leva, inclusive, o livro em campanha que nem estava incluído no kit gay, e vende o kit gay, né, que na verdade era o projeto Escola Sem Homofobia, como algo, né, que seria destinado para alunos e alunas, quando era mais um projeto de formação docente, e todas as outras, né, desinformações sobre que pessoas LGBTQIA+, que foram, inclusive, compartilhadas por eles. Uma das mais horríveis, por exemplo, é que o movimento LGBTQIA+, iria inserir o P na sigla para contemplar pedófilos, né? Porque Ave Maria. e isso foi compartilhado pelo Carlos Bolsonaro, pelo Jair Bolsonaro, e a gente tem, assim, hoje, no caldo cultural da internet, tudo isso surgindo muito forte, assim. Então, já recebi ataques me chamando de pedófilo, que o meu conteúdo por falar de cultura LGBTQIA+, representações LGBTQIA+, em desenhos infantis, por exemplo, estou incitando a pedofilia. Já fizeram fake news, né, sobre mim, falando que o meu doutorado, na verdade, que é na Unicinos, em Ciências da Comunicação, era um doutorado em sexualização infantil pela USP. Isso Nossa. tem muito RT, né, no Twitter, que o Twitter acaba sendo um dos bolsões de ódio muito forte, assim, né, por toda a Sim. lógica de poder criar vários perfis. E foi o que me levou, inclusive, né, à ascensão do bolsonarismo e dessas ignorâncias em torno do gênero e da sexualidade, a criar a diversidade nerd, né? Comecei a produzir conteúdo com foco em 2020, porque eu vi assim, que toda a minha produção científica, todos os artigos científicos que eu publicava em revistas nacionais, internacionais, eles não circulavam e chegavam nas pessoas, né? Então, assim, eu precisava encontrar uma maneira de conseguir chegar em mais gente, né, falando sobre o que realmente são essas questões. E aí foi isso que me mobilizou em relação à criação da plataforma e que vem, assim, me mobilizando até hoje, porque a gente tem muitas barreiras construídas em decorrência desse bolsonarismo para chegar no núcleo de transformação cultural, né, que é a educação básica, né, é o momento ali crítico de formação crítica, né, da criança, do adolescente, e hoje, assim, falar em educação sobre gênero no Brasil e sexualidade é acionador de pânico moral, sabe? As pessoas acreditam que isso não tem nada a ver, que isso não é importante de se discutir, enquanto quando a gente vai olhar para a cultura, para a política, para as tragédias que acontecem no mundo, a masculinidade, o gênero, está atravessando tudo isso, né? As pessoas têm essa relação. Primeiro, me incomoda muito relacionar a homossexualidade à pedofilia. Tipo, eu já largo de mão, já nem discuto com uma pessoa dessa. E aí, a segunda parte é que quando vai discutir gênero, eles já levam para um lado que eles sabem que é aceito pela grande massa, que de alguma forma a transexualidade é algo que incomoda eles, mas tem muito mais coisa que abarca estudo de gênero que são questões fundamentais, cruciais, porque no final a gente só está falando Uhum. sobre respeitar pessoas e pessoas que morrem, pessoas que perdem emprego, pessoas que não podem viver por isso. Então, quando a gente fala o mínimo de um estudo de gênero, é falar sobre diferença
de salários entre homens e mulheres. Isso é estudar gênero. Tem muito mais Uhum. coisa envolvida. Não que não seja importante estudar questões de transgêneros e etc. Mas me incomoda muito é o fato, por exemplo, esses dias, uma rádio aí, a Jovem Pan, vou falar porque a gente tem moral que a Paulinha veio aqui. Tá errado. É Jovem Clã, Ele que né? falou, Paulinha, Paulinha, te amo. Lembra sempre disso. Não, a É, Paulinha mora no nosso mora no nosso coração. coração, Camila também. E aí o que acontece? Tem um Camila cara Pavão lá, também. muito. Um cara lá muito nada a ver, que eu não sei nem o que ele é, mas ele entende de tudo. Qualquer assunto que tem lá, ele consegue colocar a palavra esquerda, direita e etc. O apelido dele é Super-Homem, não sei o nome dele, não. E aí tá tendo uma peça de teatro em algum lugar aí do mundo que eles estão tratando a Joana Dark como alguém não binário. Uhum. Mas esse cara passou meia hora do programa falando de cromossomo X, cromossomo Y, que não tem nada a ver, que é um assunto que não tem nada a ver. Ser não binário com nada, Uhum. zero coisas. Talvez Sei. seria mais a palavra andrógeno, talvez seria o que ele estava querendo se referir a não binário. Mas Intersexual, né? Hoje a gente usa não, mas era intersexual. porque eles estavam querendo falar sobre a figura dela ser masculinizada ou não. Ah, Que, entendi. tipo, por exemplo, a Mulan, ela finge que é homem. Ela É um literalmente, drag king. né, um drag king. Só que aí a Joana Dark, não, ela não precisou se disfarçar. Porque ela era uma Aham, figura andrógena. Eles estão querendo tratar ela como não binário. aham. Ponto. Nossa, que XXXY e não sei o que. E é tipo, Ah, quem é você na fila do pão pra falar com essa confiança toda? Com essa autoestima toda? é. E aí isso me incomoda, dá muito moral pra qualquer pessoa. Tanto que a palavra ideologia de gênero significa, né? Se alguém falou ideologia de gênero, significa que essa pessoa não estuda gênero. Para de ouvir ela nesse momento. Sei. E ela não sabe que é ideologia. Exatamente. E assim, a partir do momento que tem um representante, esse pessoal que estava todos escondidos em Isso. piadinhas ali, eles saíram, né? Eles Uhum. tomaram, né? Tomaram força, ganharam essa voz aí, né? Porque o representante está lá, então não tem argumento e ele fala mesmo, ah, porque é isso? Ah, tá de frescura. Ah, Uhum. para de mimimi. Essa foi, né, para ser para tecer comentários ali maldosos, fazer piadas, enfim, né? E chegamos a 4 anos depois que esse povo tomou aquela voz que estava escondida nessas piadinhas aí, ganhou força. E você acha que acaba ou não? Ainda eles vão ficar nessa sombra, mesmo com o representante dele não estando mais lá, ou sabe, vamos supor. Infelizmente não acaba, né? A gente ainda vai precisar lidar por muito tempo com o bolsonarismo. E a gente também precisa estar muito atento para as cooptações que a extrema-direita, né? Outras figuras da extrema-direita e grupos vêm fazendo, né? De grupos, por exemplo, relacionados à cultura gamer aqui no Brasil, cooptando muitos jovens, né? Meninos jovens, assim, para ideias de radicalização, né? Então, assim, uma série de grupos que acabam simpatizando com ideais extremistas e que, né, vão se articular esse caldo cultural dos 30% que estão numa bolha, esses 30% numa bolha ignorante, isolada, né, das outras interações sociais, assim, fechados em uma crença, fechados na desinformação como verdade, né, após verdade, e a gente vai precisar descobrir como lidar com isso, porque essas pessoas vão continuar aí, vão continuar violentas, a gente vai continuar precisando, né, enfrentar a temática das fake news, da desinformação, e aí a gente tem algumas respostas, né, alguns caminhos de como poderíamos enfrentar isso. A questão é, né, se todas as partes que estão envolvidas estão predispostas a assumirem os seus papéis, como as plataformas digitais, né, que acabam tendo muita conivência, assim, com o fortalecimento desses movimentos odiosos e que às vezes não agem, né, da maneira que vários pesquisadores, várias análises demonstram, né, que elas precisariam agir, Eu acho que a questão econômica é muito importante, porque essas pessoas ficaram na né? sombra porque economicamente estava tudo muito favorável. Então, quando começou a apertar,
foi onde eles foram. Tanto que esse discurso ainda é latente, porque a economia eles não vão conseguir consertar durante muito tempo. Então eles não têm proposta, eles não conseguem melhorar a economia, segurança, saúde, onde eles ganham esse pessoal? Nessa ignorância. Então esse discurso vai continuar durante muito tempo, até que a nossa economia consiga, de alguma forma, deixar esse pessoal mais tranquilo. O que é um problema, o que não significa que a gente vai aceitar também, e isso Exato. Sim. vai ficar. Mas, Cris, só pra gente encerrar, eu que fui uma Uhum. criança lá que tinha o quê? Uma Vera Verão, não tinha mais nada. Dicas de conteúdo, de entretenimento que tratam de pautas LGBT de forma que a gente consiga ver lá uma gay trambiqueira, gay, que a gente consiga ver Exato. um gay com final feliz, que é crianças com pais LGBT. Ontem eu vou dar uma dica, o Coro, no Disney Plus estreou, maravilhoso, Miguel Falabella, te amo muito, que tipo, era um casal, Miguel Falabella e a esposa, não, mentira, o marido e a esposa termina, aí a esposa casa com o Miguel Falabella e o esposo casa com o cenógrafo. Então eles têm meio que essa relação ali entre quatro pessoas, a criação do filho e a mídia caindo em cima, tentando. E é lindo, vai ter texto no blog e a gente vai atrás de gente para conversar com a gente. Mas Ai, que Boa. conteúdos, interessante. é muito bom Ah, mesmo. tem muita coisa, assim. Eu acho que as minhas dicas são colonizadas, né? É importante. É que cultura nerd, né, gente, acaba sendo muito colonizada. Mas eu vou Sim. trazer uma dica nacional, agora eu lembrei. Tem a HQ do Cara Unicórnio, que é um super-herói brasileiro, que a HQ tá no número, indo pro número 4 agora, a campanha do Catarse. Legal. E é uma paródia, assim, o Cara Unicórnio, de vários super-heróis estadunidenses, né? Inclusive do Homem-Aranha, tanto que na história ele é picado, né, por o chifre de um unicórnio radioativo. Ele se torna o Cara Unicórnio. Então é bem Muito legal bom. a história do Adriá. E aí outras séries, né, como Heartstopper da Netflix, as HQs também, que são assim, é uma representação que vai para além do trauma, da morte, do sofrimento. Eu gostaria de indicar três desenhos infantis que eu adoro e que eu acho assim Boa. muito pedagógicos. O primeiro é Steven Universe, né, que eu já citei antes, Muito assim, bom, adoro. e que é muito necessário para adultos, crianças. O outro é She-Ra e as Princesas do Poder, né? Que tem assim um beijo sapatônico no final, salvando o universo. Eu acho isso maravilhoso. O spoiler, né? Nem vai ter spoiler, mas tudo bem. Todo mundo já sabe disso, que saiu na mídia, um monte de matéria. Sim, E o sim. terceiro é a Casa Coruja, né? Que assim faz conservadores surtarem, porque além de ser a primeira protagonista bissexual de um desenho animado da Disney, ainda é um desenho que envolve bruxaria, magia, então tem uma escola de bruxas. Então é muito legal, até para consumir algo com magia para além do que a, né, transfóbica J.K. Rowling produziu. E Frozen, que tá lá no Castelo de Areia, esperando o beijo da Bela Adormecida. E tudo mais que a Damares conseguia inventar. Mas eu amo Frozen. Ah, eu amo. A Elsa para mim é LGBT, né? Eu tenho Let muita It Go certeza é, que ela é sapatão. Eu também tenho. Let It Go é hino de saída do armário, assim. Ai, muito. Eu tocou Let It Go, eu já começo a soltar meu gelinho aqui, ó. Eu tenho umas coisas assim. Daniel tem filhos de 8 anos. Você tem alguma dica para pessoas que têm filhos de 8 anos que está sendo que foi criado igual o Daniel, na época lá que tinha o quê? Não podia, não. Os valores da família era bem tratados. Tinha moças de biquíni fio dental meio-dia no domingo? Tinha, mas é agora que a família brasileira está sendo destruída. Como ele lida com, tipo, por exemplo, na Xirra, que as duas meninas vai beijar, se o filho dele perguntar, ele fala o quê? Fica na sua, menino. É um beijo. É um beijo, exatamente. É um beijo, exatamente, é um beijo. Você falou do Steve Universo. Nossa, assistimos o Steve Universo. Muito bom, muito bom. Eu E sou apaixonado. tava até uma musiquinha do Steve Universo no TikTok, pra alguma coisa, né? Passava alguma frase, alguma coisa. Era tão bonitinho aquela musiquinha, né? Essa referência. Nós somos os Crystal Gems. Exato. Não, pô, muito bom. E, pô, Bob Esponja também, cara. Aham. Ah lá, Bob ah lá. O Esponja. biólogo chato vai vir aqui falar, ó. Ah, não vou perder essa chance. Bob Esponja é um desenho feito por um biólogo. O Bob Esponja, ele não tem sexo.
porque ele é uma esponja. Boa, Ele é boa. hermafrodita. E E foi eu ia até falar proposital. Ah, Foi é? proposital do Olha que autor. Só que aí, como a interessante. Nickelodeon comprou, ele começou a inventar a personagem. Aí ele vai inventar a mãe e o pai do Bob Esponja e ferra o rolê inteiro. E Ah, o que Patrick merda. Estrela, conta aí pra gente. Ah, aqui você não se. Aqui não, Patrick. Aqui você não engana ninguém, não. No desenho do Bob Eu Esponja, expliquei. O filme, o Patrick dança de meia arrastão. Linda. Olha aí. Ó. Muito bom, muito bom. Muito desenho, muita. E o Bob Esponja veio dos anos 90 também, né? Eu só Veio ali tive do final dos acesso em anos 90. 2002, que eu. Iverlândia, Veio É, Goiás, eu achava que era Brasil. dos anos 2000 também. no final dos anos Tem que 90. ser No final final de dos anos 90, porque em 90. 2002 já tava na Globo, geralmente é com 2 anos, 3 anos de atraso. Ah, Tava na Nickelodeon ali em 98 ou 99, por aí. gente. Muito Não bom. tinha Mas, acesso. Cris, obrigado aí pelas opções, pelas suas dicas, bem valiosas mesmo. A gente vai conferir. Biru, mais alguma dica também que você tem aí na Menino, você manga? me pegou de surpresa, eu não lembro aqui agora, mas assiste aí umas Five, que é o spin-off da Malhação, que tem casais lésbicos, tem adolescentes lésbicas, adultos jovens, tem muita coisa lá, o menino que casa depois se descobre gay, tem muita coisa legal, e são pessoas que não são apenas gay. É a dificuldade da menina que é filha de papai, assim, e começou a precisar trabalhar, e o romance é uma Uhum. coisa. A menina que é autista e depois descobre que o marido é gay. Então tem uma trama muito por trás disso. Não são apenas LGBTs ali pra colocar. Ah, e tem um drag também nas Five. É maravilhoso, gente. Cal, te amo. Ai. E, Cris, podemos ter esperança aí para o nosso reset daqui a mais 4 anos também. Temos que manter ali, né? É sempre a esperança e continuar na luta, né? Porque, como você falou, não vai acabar agora. Isso daí vai continuar e é a cultura mesmo do Brasil que a cabeça tem que mudar, né? É isso, gente. É pensar caminhos para o lado colorido da força, como eu sempre proponho, né? E o lado colorido da força é o lado que rompe com binarismos, né? Com essa lógica da razão que nega a emoção, de um masculino que nega o feminino. A gente precisa disso. É isso aí, Muito Cris. bom. Muito Cris, obrigado. as redes do Cris Ah, é é claro, por favor, importantíssima Cris. aí, a gente acha só do seu Instagram. Então, tem o meu perfil pessoal e o da Diversidade Nerd, né? O da Diversidade Nerd é @Diversidade Nerd _, tem que ter um underline no Instagram, mas no TikTok tu acha se for só Diversidade Nerd mesmo, não precisa do underline. E o meu pessoal é Cris Gonzatti, como meu nome, só que Cris é com CH, né? E, CHR. e Gonzatti é um nome super comum, tipo Freitas, Silva, né? É bem tranquilo achar Gonzatti. É verdade, é verdade. E para É você com que Z, acompanha. 2T's e I. Aí, ó. É, Tá tudo na exatamente. Então vamos descrição lá. aqui, gente. Que a gente é Isso, muito vamos deixar. camarada. É isso aí. Muito obrigado, Biru. Muito obrigado, Cris, mais uma vez. E para você que acompanhou o nosso podcast até agora, curta, compartilhe, propague aí nos 90. Fui!